Em Vingadores sim, Doutor Destino pode aparecer na dinastia Kang, mas como um aliado. A saga do multiverso do DCU precisa do Doutor Destino, mas não como vilão das Guerras Secretas. Em vez disso, ele pode ser a chave para derrotar Kang, o Conquistador. Para os Vingadores, a dinastia de Kang, o Doutor Destino seria uma adição interessante, mas não como vilão. Embora tenha aparecido em todos os filmes do Quarteto Fantástico, incluindo o inédito Quarteto Fantástico, o Doutor Destino ainda não teve uma adaptação satisfatória em filmes. A dupla de filmes do Quarteto Fantástico do início dos anos 2000 foi limitada em termos de efeitos visuais e escopo, o que significa que nem os heróis do Quarteto Fantástico e nem o Destino puderam ser bem adaptados. Já a reinicialização do Quarteto Fantástico em 2015 falhou em reinventar o Doutor Destino. Agora, a Marvel tem a oportunidade de finalmente mostrar o vilão em todas as suas nuances. Embora o Doutor Destino seja conhecido principalmente como vilão do Quarteto Fantástico, ele é um dos vilões da Marvel que representam uma ameaça para todo o universo Marvel. Alguns dos momentos mais importantes do Doutor Destino nos quadrinhos envolveram não apenas o Quarteto Fantástico, mas também os Vingadores e os X-Men, o que significa que ele tem potencial para ser antagonista do nível de Thanos do MCU. É provável que o Doutor Destino seja o vilão das Guerras Secretas dos Vingadores, mas com a atual lista da saga do multiverso, isso está se tornando cada vez menos provável. Ainda assim, uma história de multiverso que culmina em Guerras Secretas deve envolver o Doutor Destino de alguma forma. É tarde demais para o Destino ser o vilão da saga Multiverso? A história do multiverso da Marvel poderia ter sido para o Doutor Destino, que a saga do infinito foi para o Thanos, mas apenas se o vilão do Quarteto Fantástico tivesse aparecido desde o início da fase 4. No final de Os Vingadores, a Marvel já estava provocando Thanos, 6 anos antes da Guerra Infinita chegar às telas. Por isso, mesmo que a saga do multiverso não dure tanto quanto a saga do infinito, esperava-se que o próximo Thanos do MCU fosse desenvolvido lentamente antes do confronto final com os Vingadores. É exatamente isso que a saga do multiverso está fazendo, mas com Kang Conquistador, em vez do Doutor Destino. Nos quadrinhos, Kang não é exatamente um vilão do multiverso. Embora a linha entre as realidades alternativas e a linha do tempo alternativa possa ser embasada nos quadrinhos, Kang é um vilão viajante no tempo, e não uma ameaça no multiverso. No entanto, a linha entre o multiverso e a viagem no tempo se tornou ainda mais tênue depois da série de Loki. Os poderes de viagem no tempo de Kang estão sendo combinados com o enredo do multiverso, o que significa que Kang é o principal vilão da saga do multiverso. Ainda não se sabe muito sobre as Guerras Secretas, mas trazer Doutor Destino como vilão final da saga do multiverso não faria sentido depois de todo o acúmulo de Kang. Ter o Doutor Destino como vilão da saga multiverso também não funciona porque ele ainda não apareceu nos filmes da Marvel. Apesar da especulação de que Destino aparece em Pantera Negra Wakanda para sempre, ainda não há nenhuma referência sólida ao maior inimigo do Quarteto Fantástico no universo Marvel. Na verdade, nada se sabe sobre o Quarteto Fantástico do MCU, pelo menos na Terra 616. A estreia do Quarteto Fantástico no MCU foi em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas nada garante que o mesmo ator será o Senhor Fantástico da Terra 616 daqui para frente. Em resumo, não pode haver um Doutor Destino se o Quarteto Fantástico não tiver sido introduzido. O papel das Guerras Secretas do Doutor Destino não pode ser ignorado, mas deve ser mudado. Existem duas versões das Guerras Secretas nos quadrinhos, uma de 1984 e outra de 2015, mas apesar de serem da mesma história, elas são bem diferentes em termos de vilões e eventos principais. Não sabemos ainda qual das Guerras Secretas vai inspirar o filme dos Vingadores, já que o universo cinematográfico raramente adapta fielmente uma história em quadrinho específica. A ausência do Doutor Destino no MCU sugere que o filme vai se basear na história de 1984,
mas a introdução dos Illuminati e incursões em Doutor Estranho 2 sugere que o filme pode se basear na história de 2015. As Guerras Secretas de 2015 foram basicamente uma história do Doutor Destino. A rivalidade de Victor Von e Reed Richards foi o centro da trama, e o evento multiverso foi o clímax de uma década de histórias do Quarteto Fantástico, X-Men e Vingadores. Por isso, uma adaptação direta das Guerras Secretas de 2015 não funcionaria no MCU, já que nem o X-Men e nem o Quarteto Fantástico foram introduzidos ainda. Mesmo assim, como a história de Guerras Secretas com o Doutor Destino foi lançada recentemente, é difícil não associar o filme com os quadrinhos de 2015, especialmente toda a trama do multiverso. Uma espécie de história de multiverso como Guerras Secretas pede pelo Doutor Destino, mas o papel de vilão nas Guerras Secretas de 2015 não pode ser usado no MCU. Kang, o Conquistador, é o atual vilão principal do universo cinematográfico e seria decepcionante se o filme apresentasse um novo vilão do nada. Por isso, a melhor opção seria ter o Doutor Destino tanto na dinastia Kang quanto nas Guerras Secretas sem ser o vilão principal. Na verdade, a Marvel poderia surpreender o público e ter o Doutor Destino como aliado dos Vingadores na dinastia Kang e nas Guerras Secretas. Destino como aliado é o que o universo Marvel precisa depois dos filmes do Quarteto Fantástico. O Doutor Destino já foi vilão principal em 3 filmes do Quarteto Fantástico, 4 se considerarmos o filme nunca lançado de 1994, e nenhum deles foi muito bom. Agora, o universo Marvel enfrenta um desafio complicado em relação ao Doutor Destino. Isso porque é esperado que os próximos filmes do Quarteto Fantástico explorem diferentes vilões, mas Destino também precisa ter um grande papel no DCU. O Homem-Aranha do universo Marvel, por exemplo, apresentou vilões novos em vez de reutilizar vilões antigos, como o Duende Verde ou o Dr. Octopus. Mas a Marvel não pode fugir do Doutor Destino para sempre. Por isso, o papel de Doutor Destino na dinastia Kang e nas Guerras Secretas deve ser como um aliado dos Vingadores, algo que subverte o papel habitual de Destino no multiverso Marvel e diferencia completamente a versão do MCU de Destino das anteriores. Não seria a primeira vez que Destino ajudaria os mocinhos, já que o Quarteto Fantástico e os Vingadores muitas vezes uniram forças com o vilão para enfrentar uma ameaça maior. Como um gênio e uma pessoa muito capaz, o Doutor Destino poderia ajudar os Vingadores a derrotar Kang na dinastia Kang ou nas Guerras Secretas. Doutor Destino, como aliado dos Vingadores, prepararia seu retorno da fase 7. O Doutor Destino como herói na saga do multiverso seria demais. Ele poderia ajudar os Vingadores e o Quarteto Fantástico a salvar todo o multiverso do Kang, o Conquistador. Seria legal se o Destino se tornasse uma das pessoas mais fortes do MCU e os heróis não percebessem o quão perigoso ele é. Só que salvar o multiverso de Kang ou incursões pode ter um preço alto, dando muito poder ao Doutor Destino, algo que os Vingadores podem se arrepender. Guerras Secretas poderia terminar com algo como o Doutor Destino sendo uma espécie de vilão, após ter conseguido acabar com um mal maior. E não se esqueça de conferir a nossa loja. Lá tem as mais variadas canecas de animes e mangás, animações e HQs, filmes, séries, conteúdo de todo o canal. Fazemos entrega para todo o Brasil. O link está na descrição e no comentário fixado. Até mais!